De especulação em especulação, a gente vai enchendo o saco. Fala galera do YouTube, beleza? João passando para gravar um vídeo para vocês aqui nesse sábado. E pedindo desde já que você deixe o seu like, que você inscreva-se no canal, que você comente, compartilhe e divulgue. Estamos muito próximos de chegar aos 10 mil inscritos e vai ter uma live aleatória. Na hora que chegar aos 10 mil, vai ser aberta essa live com quem me ajudou a caminhar nessa estrada. Então, eu agradeço demais se você puder deixar o like, se for a sua primeira vez aqui. Muito prazer, sou o João Luiz, o João Bahia do canal aqui no YouTube. Estamos aqui tentando trazer informação para vocês. Foi especulado no Twitter do Rick Estrela e saiu no jornal chileno AS, o Nicolas Blandi, que foi oferecido a Bahia, Juventude e Atlético Paranaense. O jogador chegaria para jogar no Brasil depois de uma temporada muito ruim no Colo-Colo do Chile. Nicolas Blandi, 31 anos, que fez a base lá no Boca Juniors, é um cara mediano. Eu tive essas informações com o amigo Rafael Gordilho do BBMP News. E o jogador, ele foi especulado para poder vir jogar no Brasil e colocaram nessa especulação, segundo o jornal chileno, o Bahia nesse bolo doido. O provável destino dele deverá ser o Juventude para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E uma notícia que me chamou muita atenção e eu não poderia deixar de falar dela com muito cuidado. E na real eu vou ler a notícia e a gente vai conversar sobre ela um pouco mais na frente. Sobre Diego Serri. Em primeira entrevista após saída, Serri parabeniza o Bahia e defende legado, e ele conta dos bastidores. O diretor deixou o Bahia após o final do seu contrato em 2020. No papo, Serri comenta a contratação de Cleison e pega contato com o atacante Léo Ceará. Rapaz, isso vai dar merda. Diego Serri foi o principal responsável pelo departamento de futebol do Bahia entre 2017 e 2020. Abrindo logo parênteses, eu vou comentar essa entrevista toda, tá? Um departamento de futebol fadado ao fracasso, com jogadores medíocres com DNA de fracassado. Essa foi a gestão de Diego Serri à frente do Bahia. No período, viveu bons momentos e viu conquista de 3 títulos estaduais e uma Copa do Nordeste. Porém, no último ano de trabalho foi caótico, além da pandemia, o que provocou uma interrupção de partidas de futebol por mais de 3 meses e bagunçou todo o calendário esportivo. Viu o tricolor perder-se em campo e as derrotas transformaram o dirigente em um dos piores alvos da torcida, um dos alvos preferenciais da torcida. Serri deixou o Bahia após o término de contrato, mesmo antes já acumulava meses sem aparecer. Na época, o diretor passava por um distúrbio conhecido como síndrome de burnout, que é o esgotamento extremo associado ao estresse provocado pelo trabalho. O problema fez ele se afastar das funções por um período. Recuperado, ele conversou com exclusividade ao Globo Esporte por quase 40 minutos na última quinta-feira. A primeira entrevista dele desde os meados de 2020. E ele abordou diversos assuntos que o levou a ficar doente. Ele abre aspas, né? Foram 5 brasileiros do Bahia, 4 anos e meio de trabalho. Acabei não conseguindo parar um dia. Não tive Natal, não tive Ano Novo, não tive nada. Via o clube naquele clima de relaxamento no final do ano, todo mundo se preparando, falando de viagem. É uma época que você passa por toda a pressão. Quando você pensa em descansar, mas é hora de reformular tudo para o ano seguinte. Esse acúmulo é complicado. Eu passei dos limites, mas serviu de lição, conta no GE. O tetra do Nordeste, o ex-diretor de futebol, deixou o Bahia, mas segue de olho no tricolor. E a recíproca é verdadeira. Serri acompanhou a final da Copa do Nordeste e fez questão de parabenizar o clube pelo tetracampeonato regional conquistado no último sábado contra o Ceará. Ele contou que logo após a partida recebeu uma chamada de vídeo e ao atender deu de cara com a comemoração do grupo do vestiário no Castelão. O título é muito importante para a comissão técnica, diretores, jogadores que conseguem sair de um momento difícil que foi o término brasileiro. Todos tiveram sabedoria para conduzir o ambiente de trabalho. Parabéns para o Dado, que deu uma cara nova à equipe, se fortaleceu e conseguiu chegar do título. Na hora do título, me ligaram no vestiário. Foi uma chamada de vídeo. Fiquei muito contente. Mandei para eles uma foto do meu filho Kaique,
e o amigo ajoelhados na bandeira do Bahia na hora do pênalti. Você se envolve com um clube que trabalha há quanto tempo? Não tem jeito. Essa deve ter sido uma imagem muito bonita, né, dos seus filhos. E assim, seus filhos não tem nada a ver com a letargia e toda a incompetência que o pairou aqui durante os 4 anos. Curiosamente, as últimas edições da Copa do Nordeste colocaram à frente os 2 clubes que Diego passou. Entre 12 e 15 ele foi dirigente do Vozão. Pelo Alvinegro conquistou o Regional de 2015. E saiu de lá, segundo os meus amigos, bem achincalhado. Bem achincalhado. Queriam ver o diabo, mas não queriam ver Diego Serri por lá. Os 2 times que trabalhei por último, legal quando você sai de um clube e os clubes vão se fortalecendo, né? Ruim é quando os caras deixam o clube de ponta cabeça, tudo desarrumado, com dívidas. Então, isso é muito legal. Da questão do Bahia, foi importante o trabalho dos profissionais que estão lá e os parabenizo por isso. Obrigado pelo parabéns, cara. Mas, graças a você, tivemos que limpar muitas coisas mesmo. Isso é muito ruim. Foi muito ruim. O legado. CR viu de longe a conquista da Copa do Nordeste, mas se sentiu representado por uma herança que deixou no clube. Do time atual titular, somente Tassiano, Luiz Otávio e Conte não foram contratados diretamente pelo ex-diretor. Isso não quer dizer, no entanto, que CR desconhecia os reforços contratados em 21. O dirigente conta que Tassiano e Conte foram mapeados enquanto ele ainda estava no clube. O Germán Conte cheguei a viajar, fui para Lisboa, fui para a reunião com o Thiago Pinto, que era o diretor do Benfica, e hoje está no Roma. Mandamos algumas propostas. Pedi para Guilherme ligar para o presidente do Benfica, para o vice-presidente do Benfica. Ele simboliza uma coisa que a gente fazia na rotina dos clubes. Às vezes a gente acham que a gestão era centralizada, que ninguém faz nada sozinho. Eu ficava no DAD, muitas vezes até 3 horas da manhã, em imersão. Ficava junto com o pessoal de análise. Criei com eles uma metodologia de cada analista ficar responsável por categorias. A gente dividiu a América do Sul, brasileiros que estudam no exterior e as séries do Campeonato Brasileiro. Nesse sistema, o William, um dos nossos analistas, viu Conte na Argentina. Começou a discutir os jogadores que tínhamos indicação toda semana. Um deles, discutimos sobre Conte. Gostamos dele e tomei a decisão de me aprofundar a partida para a contratação. Mandamos propostas, mas o Benfica pediu que ele ficasse lá para adaptação. Agora, materializou-se a construção dele. Tassiano, eu mandei mais de 4 propostas. O empresário dele eu conheço bem. Já estava na cabeça dele vir para o Bahia de tantas vezes que eu procurei. O Grêmio segurou. Sabiam que ele é um bom jogador e os atletas do elenco gostavam dele, mas hoje houve um desgaste com a torcida. Chegou ao ponto que o Grêmio liberou. Dos atletas que levantaram a Copa do Nordeste, Diego fala com mais orgulho daqueles que até mais um pouco chegaram há pouco tempo no grupo principal como um sonho. É o caso de Matheus Teixeira, herói da semifinal, e o volante Patrick de Luca, que iniciou o ano no elenco de Sub-23 e foi promovido por Dado na reta final da Série A, quando o time perdeu muitas peças por conta da Covid. Teixeira nós torcemos do Palmeiras. O Rogério Lima, que é preparador de goleiros, junto com a equipe, trabalhou pra caramba esse menino. Ele é muito humilde e muito dedicado. A gente nem sabia o que ia virar. Claudinho e Rogério, pegando informações com eles do Palmeiras. Trouxemos ele pro Sub-20, que viveu um momento crítico, mas nem deu tempo. Rogério fez um grande trabalho de preparação com ele. Sobre Patrick, topei trazer isso como uma aposta, mas o que pesou muito, e tive a ideia de convidar Carlos Amadeu para treinar o Sub-20. Um baita profissional. Tive a ideia de trazê-lo. Ele veio e tinha trabalhado muito com o Patrick e conhecia ele. E ele falou, e já trouxemos. Já Matheus Bahia, a gente tinha trazido um pouco antes. Ele estava aqui perto, era vinculado a Jacuipense. Trouxemos um pouco antes de terminar a base e para o time de transição. Todos os jogadores foram contratados pensando na montagem de elenco de um grupo B para a fase final. Foi muito legal esse trabalho conjunto que fizemos. Sim, captar é muito bom, você captou alguns jogadores e a gente é grato demais por isso. Eu jamais deixaria de dar a César o que é de César e de dar a Serri o que é de Serri, né? Então é um papel bom, né? Você poderia ter sido um cara que montaria elencos de transição, ia ser da hora. Você trouxe Gregory e Flávio para esse time de transição. Zé Rafael também talvez teria sido, né? Mas veio, fez um bom papel e foi direto para o time principal. Outra questão que deixa a Serri satisfeito é o sucesso de Dado. O treinador foi contratado pelo Bahia em 2019 para comandar o Sub-23. Deixou o tricolor por conta da pausa de calendário,
para comandar, mas retornou no final de 2020 para coordenar a base. Durante a reta final do Brasileiro, assumiu a equipe e não só conseguiu evitar o rebaixamento, mas conseguiu também conquistar a Sula. A vaga para a Sula. Se Dado conquista a Sula. Jesus. Dado trabalhou comigo no Ceará em 2015. Foi engraçado porque começamos o trabalho juntos e ele saiu depois de 3 meses. Veio Silas, continuou o trabalho e nós fomos campeões da Copa do Nordeste naquele ano, em cima do Bahia. Dado já não estava. Dado aceitou o projeto de transição, que foi uma conversa que tivemos, uma reestruturação na carreira dele. Parar de bater em um clube e outro e tentar ficar mais tempo no Bahia ganhando corpo. Foi muito inteligente. Fez um trabalho muito bom no time de transição, tanto no profissional. Livrou no rebaixamento, ganhou a Copa da Sul e venceu a Copa do Nordeste. Por linhas tortas, acabou dando certo. Treinador bom merece isso aí. É isso mesmo. Sobre Dado, meu amigo, eu acho que Dado foi um grande achado e um grande acerto da diretoria do Bahia. Em momento algum, o Bahia errou ao trazer Dado Cavalcante. E por mim teria trazido antes. Aí tem um tópico também chamado as críticas. O insucesso do Bahia na temporada passada fez CR alvo fácil de críticas. Será que a gente tinha razão? Durante meses, o dirigente apanhou quieto. Hoje, fora do clube, resolveu desabafar contra os questionamentos que considera injustos. A bronca principal é que quem considera o trabalho desenvolvido entre 17 e 20 foi ruim apenas pelo desempenho no último ano. Desculpa. 17 você fez um trabalho medíocre, o time ganhou aquele fôlego e perdeu, subiu, fez uma gracinha e desceu, brigou pela parte de baixo da tabela, foi pífio, pegou a vaga na Sul-Americana. 18 pela mesma forma. 19, um começo de trabalho fantástico, começou bem, chegou a brigar por Libertadores. E isso 18 perdeu vaga para Libertadores jogando em casa, Chapecoense. 19, subiu, hidratou, pô, Bahia vai bater Libertadores esse ano. Segundo semestre, começou a perder, não contrata, e o Bahia descendo a ladeira e você olhando. Então, tipo, se fosse só por 20, a gente já está sendo injusto. Mas se a gente pegar todos os brasileiros, o Bahia tinha a chance de ter ido melhor em todos eles e não foi. E aí, sério, a culpa é dos jogadores, do treinador, sua e do presidente. Todo mundo tem culpa. E você é o maior culpado que não correu atrás de reforçar o elenco, não correu atrás de botar peça, não correu atrás de ser homem e de arrumar o vestiário. Então, meu amigo, não venha pra cá dizer que a brincadeira foi só no último ano, porque não, muita gente que não sabe de nada. E outros que eu considero que falaram besteiras. E aí você fica chateado, engasgado de ouvir. O time atual do Bahia, o elenco atual, a gente já tinha Gilberto, Rossi e Rodriguinho, que foi o melhor ataque da Copa do Nordeste. Você vê que outros jogadores vêm no processo. É importante pra caramba que criamos um time de transição, que fomos até tricampeões baianos. Pena que agora com o Claudinho, que faz um trabalho muito legal, não conseguiu dar sequência, mas é um processo muito importante para descansar os jogadores e revelar o talento. Implantamos uma política de vendas e mantemos metas vendidas. Para vender é um leão, para contratar um gatinho. Esse é o problema. Às vezes tem pessoas que dizem, agora que ficou bom, a gente trouxe de graça Rodriguinho, Gilberto, Rossi e Daniel. E os meninos que destacaram que trouxemos para o Sub-23. O Índio Ramírez, todo o trabalho feito, a continuidade é importante. Minha primeira Copa do Nordeste com o Bahia foi em 2017. De lá para cá, entre 17 e 21, o Bahia foi para a final de 4. Ganhou 2 e perdeu 2. Imagine por que perdeu, né? Imagine aí, sério, porque o senhor perdeu 2 Copas do Nordeste. Parte de crise revoltada das políticas de contratação do Bahia em 2020. Enquanto em anos anteriores, o clube buscou opções baratas, jovens e de potencial. No ano passado, optou por investir em jogadores mais famosos, no caso de Cleison, comprado junto ao Corinthians. CR, defende-se e lembra que na época de Cleison, todos consideraram que a Bahia tinha feito um repulso de preso. Porém, Cleison não deu certo no Bahia. A conta ficou salgada para o ex-diretor. É como a gente disse. O Bahia jogou com Cleison, apostou fichas nele e não deu certo. Beleza. Demorou-se para poder trocar e dizer assim, ó, eu vou trocar o cara para poder trazer outro para poder botar para funcionar. E não demorou, não fez isso. Vi muita gente falando que tinha mudado a política de contratações em 2020 e gastou muito dinheiro com jogadores veteranos. O Cleison, todo mundo ficou louco para trazer. A gente comprou por R$1,5 milhão, saindo do Parque São Jorge comemorando, eu e Guilherme. Para se ter uma ideia, insisti que os caras fizessem um pré-contrato com o Léo Ceará.
O Bahia saiu com 1,6 milhões e o Vitória, que era o clube dele, ficou com nada. Liguei para Vitor e pedi para ele correr para o aeroporto para fazer o pré-contrato. O Léo Ceará ia viajar. Cleison era campeão brasileiro titular do Corinthians, campeão em assistências, tricampeão paulista e comprando por R$1.800.000. Meu amigo, quem tá mentindo? Gustavo saiu por 2 milhões e voltou de graça ainda. Eles pegaram essa negociação de Cleison para jogar o trabalho no lixo. Traria de novo sem saber se ia dar certo ou não. A ideia foi muito boa, pena que não deu certo. É um cara achado com 24 anos. O problema é que você pode ter gastado 2 milhões em Cleison, como você diz, o clube trabalha com o valor de 4 milhões que foi divulgado, e o cara não funcionar, e você não trocar e buscar outro cara que vai funcionar. E esse é o seu problema. Porque se você bota um cara que não funciona e diz assim, fulano não funciona. Ah, beleza, então eu vou buscar cicrano que funciona. Porra, top. Você pega fulano que não funciona, deixa fulano aí, fulano comendo água, fulano fazendo orgia, fulano fazendo brega, e você deixa fulano aí. E o time se afundando, você não tem gestão, meu amigo. Você só serve para comprar e para vender. Entendeu? Esse é um problema. Outro jogador que teve desempenho muito criticado em 20 foi Juninho, e também respingou em Serri. O atleta teve parte dos seus direitos econômicos adquiridos no Palmeiras, né, após o período de empréstimo. E aí ele justifica. O Juninho vai por empréstimo do Palmeiras, pagando metade do salário. A torcida fez coro para comprar, nós compramos. Depois não prestava mais. Hoje presta. Olha como o futebol é legal, não é mesmo? É mesmo. Pouca gente sabe que o Palmeiras, durante 3 anos, paga metade do salário dele, todos os encargos. O que pagamos no preço dele é menos do que o Palmeiras paga. As coisas podem não ter encaixado, o modelo de jogo não deu certo. Mas fica uma coisa que é horrível de trabalhar. A gente estava jogando bem quando o futebol parou. Isso é verdade. Depois que quando voltou, nós não acertamos. Roger enfraqueceu com a derrota na final da Copa do Nordeste. Ficou uma pressão absurda. Depois veio o Mano e as coisas não encaixaram. Alguns jogadores não renderam o que esperavam. A gente fez um trabalho muito sério e ouvimos críticas descabidas, como se a gente quisesse sacanear o clube. A verdade não é essa. A verdade é que se eu sou torcedor e produzo conteúdo e tenho o papel de informar e influenciar os torcedores do Bahia, assim dizem, e eu entendo que meu atacante principal tá 13 jogos sem vencer e você não demite a merda do técnico, a culpa não é da torcida. A torcida não entra em campo, principalmente no momento pandêmico. Então, você botar a culpa na torcida e dizer que críticas foram descabidas, alto lá. Teve tempo, a gente esperou o Gilberto 13 jogos sem fazer gol, esperou o time 12 jogos sem vencer, esperou o time encaixar, esperou o Mano Menezes dar certo, aturou Elias e Anderson Martins. Então, será que a gente sofreu pouco em 2020? Bom, vamos continuar. Sérgio, espero que com o passar do tempo os torcedores do Bahia possam colocar o período que ele trabalhou no clube na balança. E que os pontos positivos tenham um peso menor do que os erros cometidos ao longo do caminho. Cara, a gente quase cai pra Série B, mano. Quase cai. Se Dado não assume, a gente ia se ferrar grandão e sem medo. Série B, fudido, sem dinheiro, sem cota, pior Série B de todos os tempos para se jogar. Rapaz, desculpa, Série, mas seu trabalho foi medíocre, para baixo. Isso é ruim. Nós conseguimos fazer uma gestão que colocou 7 jogadores em um ano na Europa. Entre os nossos e conseguimos um percentual. Isso era impensável para um time do Nordeste, sem falar em jogadores que foram para o Japão e outros para a Arábia. Importante as pessoas analisarem com a cabeça fria. Quando você perde, você fala que não está tão mal assim. Mas ninguém quer saber de nada. No Brasil, as pessoas não enxergam. Mas localmente é mais tudo emotivo. Tudo é muito gangorra. Um processo em um trabalho conjunto e sério. Sério, futebol é assim. Você ganha, você é Deus. Você perde, você é o diabo. E a ideia é justamente essa. Você ganhou a Copa do Nordeste contra o Sport, bacana. Foi mal no Brasileiro. Mas seu título mascarou a sua má campanha na Copa do Nordeste, no Brasileiro. O Bahia ganhou o Baiano, mascarou novamente, né? Mas lembre que em 18 a gente perdeu pro Sampaio, afinal. Aquele vexame do Sampaio, você lembra? Festa montada, soberba do caralho, e a gente se fudeu.
19 a gente não foi para a final. A gente ficou na primeira fase, perdendo de novo para o Sampaio, com um gol do meio de campo, o nosso goleiro na intermediária. Goleiro esse que você renovou por 3 anos. Em 2020, a gente perdeu uma final em casa, mesmo com o momento pandêmico e uma fase única, tomamos 2 pau do Sampaio Corrêa, ou do Ceará, perdão. 21, a gente conseguiu lograr êxito. Então, irmãozinho, a gente tem perdido mais do que ganha. Baiano, ele mascara, que é a única coisa que a gente consegue ganhar, Baiano e Nordeste. Se a gente não ganha o Nordeste, e a gente vai muito mal no Brasileiro, existem culpados. E infelizmente, você é o culpado. Eu quero me despedir de vocês por aqui, ainda tem algum trecho de entrevista para ler e eu acho que já deu, né? CR deve estar o favorito para assumir o departamento de futebol do Grêmio. Deixa aqui seu like, diz aí o que você acha de Diego Serri. Eu não vou mentir, para mim foi um vídeo muito estafante. Falar de Diego Serri para mim ainda é estafante. Deixe o seu like, comente, compartilhe e comente aí o que você acha de Serri. Se eu tenho razão, se eu estou falando merda. Tamo junto e vambora Bahia.